Principalmente quando nós trabalhamos em casa, nós achamos que as nossas inseguranças são únicas, que só nós temos elas. Que mais ninguém tem essas inseguranças. Mas, na verdade, todo mundo tem inseguranças. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para você compartilhar elas é você ver que você não é a única pessoa no mundo que tem essas inseguranças no início da sua carreira. Essa é a primeira. A segunda é, quando você vê os outros fazendo isso, você vê que realmente os outros também têm isso, não é só você. Isso te motiva a você falar um pouquinho mais sobre o assunto. Tá? E ter então as inseguranças é algo normal. O ponto aqui é, essas pessoas que você vê que parecem mais confiantes são pessoas que olharam para essas inseguranças e souberam lidar com elas. E essa é a minha proposta nessa aula, é te mostrar quais são as principais inseguranças e como lidar com elas, como eu lidei ou como eu acredito que você possa lidar com essas inseguranças iniciais, tá? Então eu estou pegando aqui algumas, deixa eu pegar uma aqui do Instagram. Oi, Eupídio, tudo bem? Elisa, não atingir a expectativa do cliente. Deixa eu pegar aqui o Thiago, medo de não apresentar bons resultados com isso perder o cliente, não trazer resultados para o cliente, levantar campanha sem gerar resultado. Então, reparem, nós temos aqui poucas, eu convido mais uma vez vocês a escreverem quais são as inseguranças, não é sinal de incompetência nenhuma. Aliás, esse é um ponto importante, quando nós aprendemos a falar sobre as nossas fraquezas, nossas limitações, nós enfrentamos ela muito melhor, tá? Beleza. Então, eu vou falar sobre essa insegurança, eu já recomendo que vocês façam o seguinte, peguem do lado um bloquinho de notas, um papel e uma caneta. Um papel e uma caneta, chega a um bloco. E anotem porque são 7. E para cada uma, eu vou mostrar como lidar com essas inseguranças em início de carreira. O meu objetivo com essa aula é que vocês saibam como lidar e vocês avancem nelas. Tá? Então, são 7. E eu quero que você escreva, tá? Escreva as 7 inseguranças que eu vou falar. E eu quero que você escreva, anota aí o que eu vou te falar. Eu quero que você escreva sobre as 7 inseguranças que eu vou falar e que na frente de cada uma delas você escreva a seguinte frase. E daí, qual a alternativa? Escreva aqui para mim no chat. E daí, qual a alternativa? Vocês vão entender porque isso vai guiar toda a nossa aula. Então, são 7 inseguranças. Para cada insegurança, você vai escrever na frente a pergunta que, e daí, qual a alternativa? Porque ao longo do tempo, eu vi que as pessoas que avançam e as pessoas que não avançam têm uma diferença colossal. Todas elas têm insegurança. Só que as que avançam se perguntam para elas mesmas o seguinte, e aí, qual é a alternativa perante isso? Tá? Então eu quero que você coloque essa pergunta sempre na frente de cada um desses 7 pontos. Tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui anotado, inclusive foi o que mais se destacou aqui no que o pessoal falou, que é eu tenho medo de não dar resultado para o cliente. Tá? Obrigado aí, Michele. E daí, qual é a alternativa? Tá? Ok? E daí, qual a alternativa? Essa pergunta vocês têm que fazer sempre para vocês. Tá? Sempre procurar a alternativa perante o problema. Então, o medo mais comum que eu vejo é o primeiro medo, a primeira insegurança da nossa lista é medo de não dar resultado para o cliente. Então, existem muitas pessoas que ficam bloqueadas e nós já vimos aqui pelos comentários que o pessoal deixou que esse é o medo mais comum, né? Que esse é o medo mais comum. E eu quero saber o que esse medo provoca em vocês. O que essa insegurança provoca em vocês? Vamos imaginar que vocês estão com medo de não dar resultado para o cliente. O que vocês sentem que isso provoca em vocês? Eu quero ouvir vocês aqui nos comentários, até para entender um pouco melhor e poder ajudar vocês o máximo nessa aula. O que eu vejo que acontece na maioria das vezes? Tá? O medo de não dar resultado para o cliente faz com que as pessoas não procurem clientes, faz com que elas procrastinem a prospecção e faz com que elas se sintam muito mais nervosas na reunião com o cliente. Quando você tem uma frase do André Agassi na biografia que eu li dele, livro bem interessante, inclusive, ele fala o seguinte: medo são como drogas. Se você alimenta eles, você vai procurar cada vez mais. Então, o medo, conforme você deixa o medo entrar na sua cabeça constantemente, você vai ver que, com o passar do tempo, você se torna uma pessoa cada vez mais medrosa. Um medo alimenta outro, um medo alimenta outro, um medo alimenta outro. Se você reparar, geralmente as pessoas mais medrosas
são as pessoas mais velhas ou mais novas? Geralmente são as pessoas mais velhas que são mais medrosas. Uma criança de 10 anos não tem medo de nada, não tem consciência de nada. Uma pessoa, muitas vezes de 50 anos, como já aconteceu muita coisa na vida dela, ela passa a ter um monte de medos. E aí ela, por exemplo, não faz coisas novas, ela não viaja. Não é porque ela está mais velha, é porque ela acumulou e deixou alimentar um monte de medos que hoje na vida dela fazem com que ela não faça coisas novas. E como ela não faz coisas novas, ela tem mais medo. E por aí vai alimentando uma bola de neve o tempo todo. Então, essa questão do medo, você precisa ter muito cuidado se você deixa alimentar esses medos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, muito cuidado com isso. O medo de não dar resultado para o cliente, ele se reflete em procrastinação de prospecção, tá? Ok? Ele se reflete em nervosismo na reunião. O que acontece? Por que quem já tem cliente vende mais e vai dando resultado, fecha muito mais facilmente reuniões do que outras pessoas que estão inseguras? Porque essas pessoas demonstram muito mais segurança e a gente fareja insegurança. Até de forma inconsciente, nós farejamos insegurança.